Amém, irmã Raquel. Graça, Pode se sentir à vontade. pode- que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração, em cada lar, em cada família, não é? E que estejamos na presença do Senhor para ouvir a sua palavra. O Senhor, quando eu estava preparando esta palavra, o Senhor falou muito ao meu coração. E eu estava perguntando, Senhor, qual mulher dessa vez que eu vou falar que traz tantos exemplos. E o Senhor colocou no meu coração essa mulher extraordinária, caridosa, bondosa, misericordiosa. Sabe de quem eu estou falando? De Dorcas. Essa mulher que foi escolhida por Deus, não é? Deus deu bênçãos para Dorcas, e Dorcas era essa mulher que ela era especial. E nós queremos seguir todos os exemplos de Dorcas. E está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Irmã Raquel, me perdoe. De vez eu fechar o microfone da irmã que entrou, eu fechei o seu. Se a senhora puder apertar e abrir novamente, eu agradeço. Tem que abrir seu microfone. Na barrinha aqui embaixo, tem um microfonezinho. Basta que a senhora aperta em cima que ele abre. Eu fui fechar o microfone. Peraí, deixa eu parar a gravação. Pode? A paz, não? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração, em cada família, não é? No coração dessas mulheres maravilhosas que o Senhor tem despertado para estar estudando a palavra, né? Estudando essas mulheres da Bíblia que são exemplos para nós. E nós gostaríamos de trazer uma mulher muito especial, porque ela era, além de especial com os pobres e necessitados, ela trazia dentro de si muita bondade, muita caridade. Sabe de quem eu estou falando? Dessa mulher, Dorcas. Deus colocou essa mulher esta semana no meu coração para estar aqui trazendo esta palavra. E Dorcas está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 36 a 46. Eu gostaria de ler com vocês. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E, tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram dois varões, rogando-lhe que não se demorasse para vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor.
até o versículo 43. E nós estamos aqui, irmãs, falando dessa mulher que tem uma história tão bonita registrada neste livro de Atos dos Apóstolos. E no Atos, capítulo 9, versículo 33 a 43. E Dorcas, ela foi uma mulher cristã da cidade de Jope. Ela não era, fazia assim para a sua própria, né? Para o seu próprio desenvolvimento, para que as pessoas a vissem como uma pessoa bondosa. Não, ela fazia porque ela era cristã. E ela ficou conhecida principalmente por ter ressuscitado do Senhor após a oração do apóstolo Pedro, como está registrado aqui, que acabamos de ler. O nome Dorcas, esse nome ele vem do grego, que traduz a palavra Tabita. Por isso Pedro fala, levanta-te, Tabita, né? E disse, Tabita, levanta-te. Então ele usa a palavra no grego, Tabita. E esses dois nomes, tanto Dorcas como Tabita, significam gazela e eram nomes femininos e afetuosos usados entre os gregos e judeus. Porém, essas breves informações sobre ela, nós só vamos encontrar no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e no versículo 36 a 43. Mas essas são suficientes para notarmos o caráter desta mulher tão determinada, né? Trazendo um exemplo tão bonito para nós. Olha, irmãs, todas as mulheres da Bíblia são mulheres que nos trazem exemplos magníficos. E se nós seguirmos esses exemplos, seremos mulheres cristãs que vamos levar o Evangelho do Senhor Jesus, muitas vezes sem palavras, apenas com os nossos atos, com as nossas ações, como Dorcas fez. E Dorcas, ela é chamada no texto bíblico também como discípula, não é? Que significa que ela era cristã, discípula de Jesus, não é? Ela seguia Jesus e ela já tinha recebido Jesus no seu coração. Então, uma genuína mulher de fé cristã, né? E crente em Jesus Cristo, como nós somos crentes em nosso Senhor Jesus Cristo. Dorcas realmente ela procurava obedecer os mandamentos do Senhor, os mandamentos divinos de amor ao próximo, cuidando dos pobres e também dos necessitados. Ela, quando via alguém que estava necessitado, ela dava um jeito de conseguir auxiliar aquela pessoa. E nós podemos destacar Dorcas, não que ela não podemos destacar que Dorcas não realizava boas obras para se salvar. Muitas pessoas realizam boas obras para dizer assim: ah, eu quero me salvar, então por isso eu vou praticar as boas obras. Não, ela não fazia para isso. Mas porque ela era uma mulher salva por nosso Senhor Jesus Cristo. Você também vai fazer as boas obras, não para mostrar para as pessoas que você faz as boas obras para se salvar, de jeito nenhum. Você também vai fazer as boas obras porque você é salva no Senhor Jesus. A partir do momento que nós recebemos Jesus no nosso coração, nós passamos a ser uma pessoa salva, não é assim? E ali nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida, a partir do momento que nós conhecemos Jesus. As pessoas, quando elas conhecem a Jesus, elas têm uma vida transformada, uma vida que ela agora vai exalar o perfume do nosso Jesus Cristo, o perfume da rosa de Saron. E quando ela exala esse perfume da rosa de Saron, ela está mostrando que ela é uma pessoa salva no Senhor Jesus Cristo e que Jesus, essa rosa de Saron, ela já foi implantada
foi implantada e plantada no nosso coração. E todos aqueles foram redimidos por Cristo, são chamados de boas obras. A ressurreição de Dorcas também foi o primeiro milagre de ressurreição realizado através do ministério do apóstolo Pedro, no Novo Testamento. Esse milagre fortaleceu a fé de muitas pessoas, que levando várias pessoas a crerem no Senhor. Um milagre, ele desperta a fé. Por isso, nós cristãos, salvas no Senhor Jesus Cristo, devemos dar os nossos testemunhos de bênçãos que recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós contamos as bênçãos, muitas vezes não precisa você estar lá massificando sobre o evangelho na cabeça de alguém ou no ouvido de alguém, mas quando você demonstra para essa pessoa o milagre que o Senhor, você conta o testemunho do milagre, irmãos, nós ganhamos as pessoas para Cristo. Só contando os testemunhos, porque nós estamos aqui, irmãs, porque nós somos testemunhas vivas dos milagres do nosso Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. E esse milagre que o Senhor fez na vida de Dorcas fortaleceu a fé de muitas pessoas que moravam ali naquela cidade de Jope, levando várias pessoas, e essas pessoas creram no Senhor Jesus Cristo. Conte os seus testemunhos, conte todos os dias, né? Quantas bênçãos são, não é isso? Aquela música que diz da harpa cristã, conte as bênçãos, conte quantas são. E quando você conta as suas bênçãos, você está despertando a fé em outros corações, você está levantando outras pessoas para Jesus e apresentando Jesus como aquele Jesus que vem, traz um milagre, opera. E o maior milagre, irmãs, é a salvação de uma alma. O maior milagre que nós podemos ver é a salvação das pessoas. E em Efésios capítulo 2, o versículo 10, ele diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, o Senhor Jesus, ele nos criou para fazer as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nessas boas obras. Não que isso vai trazer a salvação, porque nós estamos fazendo as boas obras porque somos salvos, somos salvas. E 1 Timóteo, capítulo 2, e versículo 10 diz assim, primeira carta, né, a Timóteo, capítulo 2, versículo 10 diz assim, mas como convém à mulher que fazem profissão do servir a Deus com boas obras, né? A mulher convém, como convém a mulher, as mulheres que fazem profissão de servir a Deus. Vamos ver esse servir a Deus daqui a pouco. E Tito capítulo 3, o versículo 8. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se as boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Amém, irmãs? Então, nós vemos que Dorcas, ela adoeceu e morreu, segundo o texto, deixando a comunidade onde ela vivia entristecida. Agora, por que que ela era entristecida? A comunidade ficou entristecida com a morte de Dorcas. Por quê? Porque Dorcas fazia o bem, fazia as boas obras. E muitas vezes nós somos reconhecidas pelas nossas obras. Amém, irmãs? Os discípulos, sabendo que Pedro estava por perto, o que que ele faz? Os discípulos mandam dois homens buscá-lo, né? Chamá-lo. E ele foi ao local em que Dorcas estava e orou e pediu que ela levantasse, e ela se levantou viva, e ela apresentou-a viva para aquele povo que estava ali, e ela voltou à vida. O Senhor, quando Ele quer, Ele faz, irmãs, Ele opera milagres, Ele ressuscita mortos.
Ele cura enfermidades incuráveis, que os médicos dizem assim: não tem cura, não tem mais jeito. Olha, a última palavra vem de Deus. Se você está passando por algum problema de doença e que o médico disse que não tem mais solução, creia, o Senhor está contigo. O Senhor está te dizendo hoje: a última palavra é minha. Quem determina a vida e a morte é o Senhor Jesus, é o nosso Deus. Só Ele, irmãs, mas ninguém pode determinar a hora da nossa morte. Ali não era a hora da morte de Dorcas, porque o Senhor ressuscitou Dorcas para continuar fazendo a boa obra. Nós fomos chamadas para servir e servir fazendo a boa obra. A ressurreição de Dorcas foi o primeiro milagre, como nós já falamos, realizado através do ministério dos apóstolos no Novo Testamento. E foi pelo apóstolo Pedro. Esse milagre fortaleceu a fé de muitas pessoas, como nós já falamos. E nós vemos mais adiante, irmãs, é como eu falei aqui, houve um probleminha aqui que eu vou tentar resolver. Pelo jeito, irmãs, eu perdi todo o estudo que estava aqui no computador. Não estou encontrando. É, mas vamos seguir em frente, porque o Senhor é que fala, né? Então, nós vemos Dorcas também como uma mulher misericórdia. E o que nós aprendemos com a vida de Dorcas? Primeiro, nós aprendemos que não precisamos fazer boas obras para ser salvas, mas precisamos ser salvas para fazer a boa obra, né? Quem tem Jesus tem, né, a solução dos seus problemas. Então, não podemos nos firmar nas boas obras, mas firmarmos na fé, e quando nós somos firmados na fé, nós somos estimuladas a fazer a boa obra. Nós vemos que Dorcas, ela fez a boa obra, e ela traz essa lição para nós. E quando ela traz essa lição, ela traz a lição de olharmos para as pessoas necessitadas. Ao servir, ser pessoas dispostas para servir. Você tem servido na sua igreja? Você tem servido aos seus vizinhos? Você tem servido a sua família? Você tem servido a Deus? Porque quando nós somos chamados, irmãos, nós somos chamadas para servir. Nós somos servas do Senhor Jesus. E servo veio para servir. Existe um ditado que diz assim: se eu não sirvo para servir, eu também não sirvo para viver. Então, nós precisamos servir. E muitas vezes na sua igreja precisa alguém para cuidar dos necessitados. Eu tenho como exemplo a minha mãe. Olha, eu sempre vou citar exemplos de mulher virtuosa e mulher que se dedicou à obra do Senhor, foi a minha mãe. Eu trago esse exemplo também. Minha mãe, ela aprendeu muito com Dorcas, sabe? Então, ela fazia muita doação de roupas, tá? Para as pessoas necessitadas. Enchia o carro e ia levar essas roupas para os necessitados. Então, ela ia e fazia a boa obra. Quantos irmãos iam para as reuniões na igreja com os ternos, que ela ia lá no Rio buscar as doações para trazer, para levar. Ela e o meu pai saíam para fazer a boa obra, levar roupas para os necessitados. E nós vemos que ela aprendeu com quem? Com Dorcas, porque minha mãe era uma estudiosa da Bíblia. E nós temos que ter esse projeto de servir, né? As igrejas, eu sei que têm esse projeto de abençoar os necessitados com cesta básica, não é? E levando alimento para as pessoas que moram na rua. Eu não sei se na Itália, se em Portugal, em outros países, existem os moradores de rua.
Mas aqui nós temos muitos moradores de rua, porque vêm as enchentes, vêm os desastres, e aí as pessoas se deslocam, então, para a rua, porque não tem onde morar, não é? E aí nós precisamos, com o nosso coração Dorcas, ir ajudar essas pessoas. Dorcas era uma mulher que ela fez diferença na sua comunidade. Dorcas, ela, as pessoas olhavam para Dorcas e já olhavam ela como pessoa que ajudava. Procure Dorcas, ela ajuda, não é? Procure Dorcas, ela vai te ajudar naquilo que você está necessitando. E muitas vezes, irmãs, nossa contribuição, o nosso legado está em ajudar as pessoas. Eu posso citar também um exemplo da minha irmã, que Jesus já levou. Ela passou por, ela, no seu legado que ela deixou, no dia do seu sepultamento, muitas pessoas, desculpa, a porta que está batendo, muitas pessoas se levantaram lá para dar testemunho, pessoas que eu nem conhecia, testemunho de que minha irmã tinha ajudado. Então, nós vemos que o nosso legado, muitas vezes, você não precisa falar que você está fazendo esta ação de ajudar os necessitados, mas Deus está vendo. E as pessoas muitas vezes reconhecem, e talvez foram só reconhecer depois, né, que partiu. Mas vamos reconhecer agora aquelas pessoas que ajudam ao necessitado. Vamos buscar. Olha, muitas vezes não é só de cesta básica que a pessoa está precisando, não. Muitas vezes não é só de roupa, né, que a pessoa está precisando, ou de uma costureira para fazer uma roupa e não tem o dinheiro para pagar, e aquela pessoa faz porque ela é salva, ela faz o bem e ela nem cobra, porque ela sabe que aquela pessoa está necessitando. Não, não é só isso, não. Existe uma coisa muito importante que você pode ajudar as outras mulheres que estão necessitadas. Muitas vezes, um abraço. Apenas um abraço vai trazer para aquela pessoa o conforto, cura, sabe? E trazer alegria para aquele coração. Muitas vezes nós precisamos de um abraço. Isso é servir. Isso nós aprendemos com Dorcas. Muitas vezes não precisamos de nada material, nós estamos precisando de um apoio espiritual. Sirva. Seja serva do Senhor Jesus. Transmita esse Espírito Santo que está em você, né? Como eu falei antes, transmita o cheiro da rosa, que é o Senhor Jesus. E essa rosa vai transmitir, vai exalar esse cheiro e que vai abençoar outras vidas. Tem pessoas precisando de carinho, de atenção. Isso nós aprendemos com Dorcas. As pessoas precisam que sejam reconhecidas, não é? Sejam lembradas. E nós vemos, irmãs, quantas pessoas que estão sendo tão egoístas, pensando em si própria, não pensa no outro, não faz nada para o outro, ela só pensa assim: se eu for beneficiada, muito bem, mas se não, traz benefício para mim? Ah, não, não traz, então não vou fazer. Né? Quantas pessoas, irmãs, estão fazendo a obra do Senhor, mas só pergunta assim: tem retorno? Você é ajudada? Vou ser recompensada? Aí, se não, também não faz. Tem pessoas assim. Então, eu creio que essa pessoa não é salva. Ela não exala o odor da rosa, né, de Saron que vive em nós. Apóstolo Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, que você possa dizer hoje: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu vou fazer como Dorcas, eu vou levar a palavra, eu vou abençoar outras pessoas, eu vou abraçar outras pessoas, para que elas recebam também o amor, o carinho que o Senhor Jesus tem para ela. E muitas vezes, mas você pode curar uma enfermidade com um abraço.
Você pode libertar uma pessoa da tristeza profunda, que é a depressão, com um abraço. Seja doadora. Aprenda com Dorcas, seja doadora. Jesus não veio só para mim ou para você, mas ele veio para nós todas. Cristo, ele veio para que sejamos essas pessoas. Cristo nos chamou para sermos adoradores. E quando nós somos adoradores, quando nós fazemos essas ações, nós estamos adorando ao Senhor com uma palavra de conforto, não é? Que sejamos prudentes na nossa palavra quando falarmos alguma coisa com alguém, mesmo que estejamos irritadas, vamos orar e pedir ao Senhor conforto para o nosso coração. Amém? Outra coisa muito importante, mulher de fé, Dorcas, não é? Mulher de fé, ela não olhava para as dificuldades da vida, ela simplesmente fazia aquilo que o Senhor colocava no seu coração. Irmãs, eu não sei o que o Senhor está falando hoje ao seu coração, mas creia, tenha fé e confia que o Senhor está te abençoando, trazendo a bênção que você sempre pediu. Talvez hoje seja o dia da sua bênção. O Senhor está trazendo para você hoje. E em vez de você ficar pensando só nos problemas, deixa Deus ser maior que o seu problema. Deixa Deus se envolver no seu problema. Entrega, confia. Dorcas era uma mulher de fé, uma mulher que confiava no Senhor, uma mulher que viveu para o Senhor. Todas as coisas que ela fazia era para Deus. Ela ajudava os necessitados porque ela estava ajudando a Deus. E quando você faz com esse propósito, irmãos, você não está esperando agradecimento. Não espere agradecimento das pessoas. Muitas vezes você se doa, mas não recebe daquela pessoa que você se doou a recompensa, né? O retorno, o agradecimento. Mas não ligue, não. Se a pessoa que você fez o bem te deu as costas, liga não. Sabe por quê? Está sendo registrado lá no céu. Tudo aquilo, a boa obra que você está fazendo por você ser uma pessoa cristã, olha, está sendo registrada no céu. E quando você menos esperar, você recebe essa recompensa, não daquela pessoa, mas de outra pessoa. E aí o Senhor Jesus, ele sabe de tudo, ele te faz ter essa recompensa. Muitas vezes você batalha, batalha, quer fazer, faz por uma pessoa e essa pessoa te vira as costas. Mas lembre-se, Deus é que te dá a recompensa, não é aquela pessoa. Toda essa honra e glória que você fizer aqui e você entregar para o Senhor toda a glória, todo louvor, tudo que você fizer, você entrega para o Senhor. Senhor, eu não estou fazendo para esta pessoa, mas estou fazendo para o Senhor. Sabe o que acontece? Deus é que vai te recompensar. Vai trazer todas aquelas coisas que você está precisando, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor e a sua justiça. Então, o Senhor vai trazer para você tudo o que você precisa, mas faça não para ter recompensa. Não. Ah, tem muitas pessoas que estão trabalhando na igreja para ter recompensa. Aí, se você tiver recompensa aqui, irmãs, acabou, é aqui. Já teve a sua recompensa aqui. Mas quando você entrega para o Senhor Jesus, a sua recompensa vai ser na glória. Amém, irmãs? Glória a Deus, irmãs. Porque é o Senhor que faz, que traz tudo para nós. Se nós fazemos para Ele, Ele que vai trazer tudo de volta para nós. O Senhor vai te dar tudo outra vez, não é? Porque o Senhor vê o propósito do teu coração. É o Senhor que sonda os nossos corações. É Ele que vê de que maneira você está fazendo, como você está fazendo. E quando você faz com o propósito de agradar ao Senhor e não aos homens, quando você faz alguma coisa dentro da sua família, irmãs, para agradar só o seu esposo, muitas vezes você não vai ter retorno, não.
Só para agradar seus filhos? Também não vai ter, não. Mas quando você faz, você fala, Senhor, eu estou fazendo para o meu esposo, mas estou fazendo primeiro para ti. É como se fosse para ti, Senhor, que eu estou fazendo. E olha, Oh, irmãs, glória. com certeza o Senhor vai trazer toda a sua recompensa. O agradecimento, ó, vem de Deus. Tudo que você receber vai vir de Deus. Você tem que ter um coração também agradecido ao Senhor. Porque é esse Senhor Deus é que te dá todas as coisas. Tudo que nós queremos vem do Senhor. Toda a nossa força vem do Senhor e Ele que nos chamou para fazer a sua obra. Nós somos aqui, irmãs, instrumento, assim como Dorcas foi um instrumento do Senhor, nós aqui também somos instrumentos para sermos usadas pelo Senhor. Mas primeiro precisamos nos colocar à disposição do Senhor. Se eu não me colocar à disposição do Senhor, não tem como ele. Sabe por quê? Existe o livre-arbítrio. Então, eu preciso me colocar à disposição para ser instrumento. E quando eu me coloco, eu falo assim, como a irmã está colocando, eis-me aqui, Senhor, usa-me, faz de mim o que quiseres, Senhor. Se eu sou o vaso, né? E o oleiro quebra para ser do jeito dele. Então, Senhor, me quebra, me faça do jeito que o Senhor quer. E me usa, Senhor, do jeito que o Senhor quer. E quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, Ele nos usa como Ele quer. E o instrumento, ele precisa estar afinado, ele precisa estar afinado com o céu. Não é? Quando nós ouvimos uma orquestra, ela para ser linda e que venha soar perfeito aos nossos ouvidos, ela precisa estar afinada, né? Ter uma harmonia. E é isso que o Senhor quer de nós, que sejamos instrumentos afinados para que Ele possa nos usar na sua obra. E nós temos que estar à disposição porque somos salvas. E a mulher salva, ela edifica a sua casa. A mulher salva e sábia, ela constrói a sua casa, ela constrói a educação dos seus filhos. E olha, os seus filhos te louvam. Lembra que nós falamos sobre isso no primeiro, na primeira palestra? Então, essa mulher ela é louvada quando, por seus filhos, pelo seu marido, quando ela dedica a sua vida ao Senhor. Dorcas dedicou a sua vida para fazer a boa obra, mas isso ela fazia a boa obra porque ela tinha o Senhor Jesus na sua vida. E nós, quando temos o Senhor Jesus na nossa vida, nós nos desprendemos dos problemas e nos unimos ao Senhor. E aí sim, esse instrumento fica afinado lá em cima na glória. E aí o Senhor recebe todo o nosso louvor, todas as nossas obras. E essas obras você coloca numa bandeja e leva para o Senhor. Senhor, eu fiz, mas eu fiz para o Senhor. Eu dediquei as pessoas aqui porque eu estou dedicando primeiramente ao Senhor. E aí, irmãs, nós temos Dorcas como exemplo de fé, exemplo de coragem, de afeto, não é? De empatia, de se colocar no lugar do outro. E aí, para isso que o Senhor nos chamou, irmãs, para abençoar outras vidas. E nós estamos aqui hoje para falar desse Jesus tão maravilhoso, que ele desperta os nossos corações para fazer o bem. E a Dorcas morreu. Ela adoeceu e morreu. E como aquelas pessoas ficaram tristes, tinham perdido Dorcas, mas elas lembravam do legado que o Dorcas tinha deixado. Interessante que esse legado que foi lá atrás, hoje nós podemos observar o que Deus trouxe para nós da vida de Dorcas lá atrás para seguirmos esse exemplo. E nós vemos a fé, e nós vemos a fé daquelas pessoas que estavam lá, porque quando os discípulos que estavam lá viram que Dorcas tinha
morrido, eles falam assim: chama Pedro, né? E Pedro estava em outra cidade próxima. E Pedro vai onde estava Dorcas. E olha a fé daquelas pessoas também. Eles criam, porque se eles não crescem, não tinha como buscar Pedro. Ninguém ia pedir para buscar Pedro se não tivesse fé, se não tivesse certeza que Pedro ia ser instrumento de Deus para salvar a vida de Dorcas, para orar e o Senhor Jesus trazer a vida dela novamente. Mas eles creram e Dorcas ressuscitou para continuar fazendo bem. E muitas vezes nós precisamos pedir ao Senhor para que ressuscite a nossa vida. Senhor, me ressuscita. Tem uma parte de mim que eu estou me sentindo morta. Eu não consigo mais fazer a obra do Senhor, eu estou me sentindo morta. E aí, irmãs, nós vamos pedir ao Senhor para nos ressuscitar, ressuscitar novamente para as boas obras, ressuscitar novamente para levarmos a esperança para outros corações, ressuscitar para levarmos esse evangelho tão maravilhoso que nós recebemos do Senhor Jesus para outras pessoas, sermos caminho de bênção. Que as pessoas olhem para nós e falem assim: gente, como aquela irmã é tão abençoada. É porque ela trilha o caminho do Senhor Jesus, ela deixa Jesus usar a sua vida. E quando Jesus usa esse instrumento, você como instrumento, você é como Dorcas. Você deixa um legado. E as pessoas vão lembrar de você como uma pessoa que fazia o bem, uma pessoa do bem, porque refletia o Senhor Jesus na sua vida. E quantas pessoas, e as pessoas testificam daquelas que trazem. E aquelas pessoas começaram a chorar muito quando viram Dorcas naquela situação. E ali a fé daquelas pessoas que estavam ali começaram, aquelas pessoas que tinham recebido de Dorcas tantas coisas boas, agora estavam ali intercedendo para que o Senhor Jesus trouxesse a vida a Dorcas. Ore pelas pessoas na igreja que já estão mortas espiritualmente, com morte espiritual. Ore por elas, para que o Senhor ressuscite. Às vezes você pensa assim, mas a irmã fulana era tão assim, dinâmica na igreja, ela fazia tanta coisa boa. Meu Deus do céu, ela trabalhava com os adolescentes, ela trabalhava com as irmãs, com o departamento das mulheres, ela trabalhava em tantos lugares, e hoje a gente não vê essa irmã nem frequentando a igreja. Meu Deus, o que que aconteceu com essa irmã? Ela pode estar morta espiritual. Então, irmãs, depende de nós irmos como instrumento de Deus, levantar, orar por essas pessoas. Ore, se levante, ore por essas pessoas, assim como Pedro falou: Tabita, levanta-te. O Senhor está falando para você: levanta-te de onde você está. Levanta dessa morte espiritual. O Senhor está trazendo vida hoje, nesta manhã, vida espiritual, para você se levantar e buscar ao Senhor. Se levante daí, ressuscita e vai entregar aquilo que o Senhor te chamou, o propósito que o Senhor teve na sua vida. Vá cumprir este propósito. Levante. Você às vezes está acomodada. Não, o Senhor não quer ninguém acomodado, o que o Senhor quer essas mulheres virtuosas, trabalhando e fazendo a obra do Senhor, que sejamos mulheres como Dorcas, que sejamos mulheres que levam mensagem de amor, de carinho, de atenção, não só materialmente, mas espiritualmente. Que essa palavra, irmãs, não seja minhas palavras, mas seja a palavra do Espírito Santo no seu coração. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando de Jesus, falando de uma mulher que trouxe tantos exemplos para nós. Agradeço a Lívia. Muito obrigada por me dar esta oportunidade de ser instrumento de Deus para me dar esta oportunidade de servir. Amém, irmãs?